Segunda Crônicas, capítulo 3. Segunda Crônicas, capítulo 3. A construção do templo. Louvamos, adoramos o nome do Senhor. Trouxemos o nosso cântico, o nosso louvor, a nossa adoração. E agora queremos meditar e ouvir a palavra do Senhor, para que as nossas vidas sejam edificadas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não vamos nos esquecer que neste sábado nós temos guerreiros em oração. Guerreiros em oração, dezembro agora vai completar um ano. E todo último sábado do mês nós entramos em oração a partir das 8 horas da manhã. Então, das 8 horas da manhã até as 16 horas, até as 4 horas da tarde, sempre no último sábado, a igreja ela fica com a sua porta aberta e pessoas chegam, pessoas saem, mas sempre nesse propósito de oração. Temos um círculo de oração e as pessoas chegam e se prostram e adoram o Senhor e invocam o nome do Senhor. Então, ficamos 8 horas em oração sem cessar. E é tão gostoso porque quando a gente entra lá na porta, a porta fica encostada, mas é só chegar e entrar. Quando você entra pela porta, você já pode sentir a presença do Senhor, porque o lugar torna-se tão gostoso, um ambiente de oração, de quebrantamento, porque nós trazemos diante do Senhor o nosso coração e derramamos aos pés dele. E onde tem o quebrantamento, o Senhor está presente. Amém. Vamos lá. Segunda Crônicas, capítulo 3. Segunda Crônicas, capítulo 3. Segunda Crônicas, capítulo 3. Vamos ler. A construção do templo começa. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês do dia segundo, no ano 4º do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados, e a largura de 20 côvados, e o alpendre que estava na frente de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a altura de 120, o que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a cobriu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa cobriu as traves e os umbrais e as suas paredes e as suas portas com ouro, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades, ou o santo dos santos, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e cobriu de ouro
os cenáculos. Amém. Por favor, feche os seus olhos. Pai bendito e poderoso, Deus eterno e santo, ó Deus em cuja presença nós nos colocamos, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Traz agora, Senhor, a Tua unção. Traz agora, Senhor, o Teu poder, a Tua virtude, o Teu Espírito. Meu Deus, renova. Pelo Teu poder, pela Tua unção e pela Tua misericórdia. Ó Deus, resplandece agora o Teu rosto sobre cada um de nós. E que a Tua palavra venha, Senhor, encher e renovar as nossas vidas e os nossos corações. Vem agora, Senhor, trazer unção, trazer poder, trazer, Senhor, a virtude do Teu Espírito, renovando as nossas vidas e tocando para a glória do Teu nome santo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, os irmãos podem aplaudir o Senhor e podem tomar os seus assentos. Graças a Deus. Meus amados, quando Salomão ele assume para ser o rei de Israel, Salomão não tinha só a missão de ser rei, mas uma missão totalmente diferente. A missão de Salomão diferenciou de todos os reis de Israel. O desejo de construir uma casa, um templo para o Senhor, nasceu no coração de Davi. E quando Davi propôs ao profeta Natã que ele construiria esta casa, o profeta Natã disse a ele: tudo que você faz, Deus está contigo, o Senhor abençoa, vá em frente, a ideia é boa, então construa a casa para o Senhor. E quando o profeta Natã saiu da presença do rei, o Senhor falou com o profeta e diz: volta lá e desfala tudo o que você falou. Diz para ele que eu estou feliz pelo desejo dele fazer para mim uma casa, mas não compete a ele fazer essa casa para mim, porque nas mãos de Davi existe muito sangue. Então, naquele que tem sangue nas mãos não pode fazer a minha casa. Diz a ele que eu me alegrei com o desejo dele fazer uma casa para mim, e por causa disso hoje eu faço uma aliança com ele. Nunca faltará um rei que assuma o trono de Israel que não seja sucessor de Davi, até que se levante o rei eterno, o rei da glória, que é o Messias, que é o Mashiach. Então, mesmo depois que Salomão errou, falhou e desagradou o Senhor, e o Senhor rompeu a aliança com Salomão, o Senhor dividiu o reino de Israel, levantou um novo rei para Israel, e um sucessor, um dos filhos de Salomão, assume o reinado da tribo de Judá, para que pudesse dar continuidade àquilo que o Senhor prometeu, para honrar o que ele prometeu a Davi. Então, Israel passa a ter dois reis, o rei de Israel e o rei de Judá. Mas o que eu quero dizer é que, embora não pudesse Davi construir aquele templo, Davi não construiu o templo com as suas mãos, mas Davi construiu o templo no seu coração. Por quê? Porque
Davi disse: a partir de hoje, ele se empenhou todos os dias da sua vida em trabalhar em prol do templo, em fazer a planta do templo. Tudo que eu ganhar a partir de hoje eu ofertarei para a obra da construção da casa do Senhor. Embora ele não visse nem uma pedra sendo colocada no alicerce, mas por outro lado, no coração dele ele poderia ver aquelas pilhas de ouro, de prata, de pedras preciosas e de coisas valiosas que estava guardado num depósito, que não era o depósito do rei, mas era o depósito do templo. Era o lugar onde estava o tesouro do templo para que fosse depois usado. Porque Davi sabia que o templo teria que ser revestido de ouro, e haveria necessidade de ter muito ouro. E quando dizia pedras preciosas, tinham que ter muitas pedras preciosas. Então ele começa a trabalhar. Ele deixou como funcionaria o serviço, a tarefa da casa do Senhor, o trabalho dos levitas, dos cantores, do porteiro. Ele deixou tudo escrito como funcionaria o templo. Só não construiu o templo. E quando Salomão assume o reinado, então ele assume para ser o rei de Israel. E Israel que vem diante de uma conquista, e as conquistas foram desde que Israel entrou na terra de Canaã, com Josué, foi com espada, foi lutando, foi conquistando, mas a fio de espada, com luta, com guerra, com derramamento de sangue. E quando Salomão é consagrado rei, ele tinha não somente a missão de reinar, de julgar o povo de Israel, mas ele também tinha a missão de continuar o seu trabalho de conquista das terras, e ainda tinha a missão de construir o templo. Ele tinha o seu exército, mas se o exército fosse cercado, ou se Jerusalém fosse atacada, ele bem sabia que teria que usar a força, teria que usar o seu exército para lutar, para derramar sangue, e se ele derramasse sangue, ele não poderia construir aquele templo. Veja bem que situação que ficou Salomão. Por quê? Porque não era simplesmente como os outros reis que teve antecessor a ele, que foi Davi e Saul, que saía para as pelejas com seus exércitos e lutava e guerreava, e quando vinha o inimigo, eles estavam ali prontos para lutar, para guerrear. Mas Salomão, diante desse grande desafio de construir o templo, e sabendo que tinha que ter as suas mãos limpas de sangue, ele busca a face do Senhor, ele clama ao Senhor, e ele começa a entregar diante do Senhor: meu Deus, somente pela tua infinita graça e misericórdia poderei eu fazer esta obra. Somente se o Senhor e o teu Espírito mover sobre mim é que eu poderei fazer este trabalho. Eu não vou derramar sangue, eu não pretendo sair com o exército para a guerra, eu não pretendo matar ninguém, tirar a vida de ninguém. Eu apenas tenho o desejo de ser o rei de Israel, de julgar o povo, de administrar essa nação, e a grande tarefa de construir e edificar o templo para que o teu nome seja exaltado e seja glorificado. Então ele entra na presença do Senhor e começa a orar, e começa a buscar, e começa a invocar o nome do Senhor. E o que eu quero dizer para cada um que me ouve agora é que quando você tem alguma coisa que parece ser uma tarefa difícil, praticamente impossível, ou alguma coisa que você tem certeza que só por uma intervenção divina você poderia fazer aquilo. Por quê? Porque a minha capacidade, a minha sabedoria, as minhas forças não são o suficiente para fazer tal obra.
Mas somente se o Espírito de Deus se mover em mim, somente se a presença dEle e a glória do Senhor se manifestar na minha vida, é que eu poderei fazer tal tarefa. Então ele busca o Senhor e ele entra. Davi era um homem de adoração, um homem de oração, um homem que entrava e ficava na presença do Senhor, mas tinha sangue nas mãos. Mas quando entra na presença do Senhor, aquele cujas mãos são limpas, cujo coração é inteiro para o Senhor, e ele entra e se humilha, embora fosse um rei, mas ele tira a sua coroa da cabeça, tira as suas vestes reais, se veste de pano de saco, e entra em jejum, em oração, em adoração diante do Senhor. O que mais poderia acontecer? O Senhor se manifesta a ele, o Senhor se revela a ele e diz: Salomão, diz para mim o que você quer, o que você precisa para você administrar esse reino. E ele clama ao Senhor e disse: Senhor, eu não preciso de nada a não ser da tua sabedoria, porque se o Senhor colocar em mim a tua sabedoria, então eu saberei como reinar, como administrar, eu saberei como lidar com os meus inimigos, e eu saberei como edificar essa obra, porque precisa de muito ouro, precisa de muita prata, precisa de muitas coisas, e eu não tenho forças nas minhas mãos, eu não tenho forças humanas para fazer essa obra, mas pela tua sabedoria e pelo mover do teu Espírito, então eu poderei fazer tal obra. Então o Senhor disse: então é sabedoria que você quer? Ele disse: é. Então eu te darei a sabedoria, que nenhum homem na terra jamais teve tal sabedoria, e nem terá. Eu vi hoje uma reportagem do menino mais inteligente dos Estados Unidos, né? O mais inteligente. Eu vi uma reportagem hoje sobre isso, de manhã. Aos 6 anos de idade ele se formou no colegial, aos 10 anos ele se formou na faculdade, e aos 14 anos ele fez um mestrado e apresentou uma tese que todo mundo ficou de boca aberta aos 14 anos. E não existe coisa difícil que não coloque para aquele menino que ele logo não dê a resposta. Por quê? Porque é a pessoa mais inteligente que eles já encontraram. Com 10 anos se formou na faculdade e foi o melhor aluno da sua turma. Por quê? Porque com facilidade ele aprendeu e ele tirava as melhores notas. Mas eu não estou falando de inteligência. Por quê? Porque nada pode ser semelhante à sabedoria que teve Salomão, porque não era apenas uma mente, não era apenas uma inteligência dentro do seu cérebro, mas era aquela inteligência que vinha de Deus, a sabedoria que vinha de Deus. Por quê? Porque em todo o seu reinado, a primeira coisa que houve, paz. Primeira coisa que houve foi paz. Diz a palavra que não houve guerra. Os soldados esqueceram que havia guerra e havia batalha. Não havia dificilmente havia uma discussão entre pessoas. Por quê? Houve um momento de paz, de calmaria em Israel. E a única coisa que se via era que o templo estava sendo levantado e estava sendo edificado. O Senhor cumpriu a sua palavra. Por quê? Porque nenhum rei, usando o poder da espada, conseguiu conquistar tanta terra como Salomão conquistou, apenas usando a sua diplomacia, a sua sabedoria. Em vez de nós vamos sentar e vamos nos reunir, e eles reunia, e chegava carregamentos, navios de ouro, de prata, de pedras preciosas. E o Senhor disse: por que não pediu poder para vencer os seus inimigos? Por que não desejou a morte dos seus inimigos?
Porque não desejou ser um homem importante, famoso, e nem ser rico. Eu vou, além de dar sabedoria, eu vou te dar todas essas coisas. E você vai ser não somente o mais sábio, mas também o mais rico. Porque o próprio Jesus disse: olha os lírios dos campos, como eles são belos, como crescem. E saibam vocês, Jesus quis usar alguém que se vestia bem, alguém que tinha bom gosto, alguém que tinha requinte. E ele foi buscar logo em Salomão. Ele disse: nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como deles. Porque Salomão, não somente rainha de Sabá, veio de longe, porque ela disse: ouvi falar do rei. E quando as pessoas me falaram, eu não acreditei que existia isso. Então eu vim para ver com os meus próprios olhos se é verdade ou se é mentira. E ela disse: mas eu cheguei numa conclusão. Que o que me falaram não é nem a metade do que os meus olhos viram. Porque quando eu cheguei aqui, ela foi detalhista. Ela disse: eu já comecei a olhar pelo uniforme dos copeiros, dos faxineiros e daqueles que zelavam do seu palácio. Eu nunca vi nada semelhante na minha vida. Eu nunca vi nada. Eu entrei na cozinha, eu entrei na copa, eu entrei por tudo, eu revirei tudo. Eu nunca vi um reinado semelhante ao seu reinado. E também não pude perceber que várias vezes por dia o rei saía e deixava o seu palácio. E ela disse: eu saí na janela para ver para onde ele iria. E eu vi quando ele saiu do seu palácio, deixou o seu palácio e ia na casa do seu Deus, várias vezes por dia. Veja, irmãos, que tudo que Salomão conquistou e conseguiu, ele buscava do Senhor. E quando nós buscamos do Senhor, enquanto buscamos do Senhor, enquanto confiamos no Senhor, enquanto buscamos de Deus, então nós somos vencedores, porque o Senhor dá àqueles que pedem, o Senhor entrega àqueles que buscam. Eu amo os que me amam, eu honro os que me honram, e os que de madrugada me buscam me acharão, diz o Senhor. E Jesus disse: aquele que pede recebe, o que bate ser-lhe-á, o que busca acha. Até agora não pediste nada, peça e eu te darei. E a palavra diz: peça e eu te darei as nações por herança. Deus manda você pensar grande e pedir grande. Peça que eu vou te dar as nações por herança. E aí começa a construção do templo. E quando começa-se a construir, vou falar aqui um pouquinho sobre os recursos. Salomão alista uma força de trabalho, 70.000 trabalhadores comuns, 80.000 talhadores de pedras e 3.600 orientadores. A palavra de Deus diz que quando Salomão construiu esse templo, não se ouviu o barulho de uma ferramenta. Por quê? Porque quando as pessoas iam na pedreira, lá fazia barulho, porque eles cortavam a pedra, e a pedra tinha comprimento, largura e altura. Se tinha que tirar uma rebarba, que tinha que bater, que tinha que cortar, fazia-se na pedreira, e quando trazia aquela pedra, ela apenas era encaixada. Não se ouviu barulho de ferramentas. Sabe por quê, irmãos? Porque as coisas que devem ser feitas para Deus, as coisas que devem ser feitas para Deus são coisas que têm tamanho. Que tem tamanho. Porque quando a gente fala assim, olha, eu tenho batido muito nessa tecla, se sobrar alguma coisa eu vou dar para o Senhor. Tem gente que fala assim, eu vou ser dizimista a partir desse mês, se Deus fizer sobrar, eu dou. Adivinha se vai sobrar? Não. E por que não vai sobrar?
Porque nem Deus vai permitir que sobre. Por quê? Porque Deus lá está querendo o resto de alguém? O que a gente faz com o resto? Você acaba de almoçar, sobrou o resto, o que você faz com o resto? Joga na onde? No lixo. Algum dá para o cachorro, para a galinha, ou dá para os porcos comer. Mas nós não vamos oferecer para o Senhor aquilo que foi resto, aquilo que é algo que a gente saciou, e quando a gente fala assim, eu enjoei, vou dar para Deus. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos dar das nossas primícias. Das nossas primícias. Quando nós vamos pegar das nossas primícias, isso eu aprendi com um judeu, O judeu é um povo abençoado. Ele disse assim: eu aprendi desde criança, eu tenho várias notas, eu vou oferecer para o Senhor, eu tenho várias notas de R$20, eu vou tirar a mais nova, a mais bonita, a mais conservada. Por quê? Mas não vale 20 do mesmo jeito? Será que tem diferença entre uma e outra? Todas elas têm o mesmo valor? Tem o mesmo valor monetariamente falando, mas para o Senhor nós temos que dar aquele que é melhor. Todas as notas têm o mesmo valor? Não. A mais nova. Aí fala assim: olha essa aqui, essa nota aqui está meio ruim. Já tentei passar na padaria, o padeiro não quis. Já tentei passar no açougue, o açougueiro não quis. Já tentei passar na quitanda, não quiseram. Não tem nada não, deixa ela aí. Eu vou colocar no gasofilácio. Não tem problema, ela vai de oferta. Ela vai de oferta. Sabia que é isso aí? Isso aí é que nós aprendemos com os pagãos, porque oferece para a festa do santo. Nasceu um manco aqui, se ele sarar, se ele não morrer, vai para a festa do santo, vai entregar na festa do santo. Mas quando era para colocar no altar, não era qualquer oferta que era aceita. O cordeiro tem que ser branco. Se tiver uma manchinha, não serve para sacrifício. Ele nasceu com um defeitinho, um olho é mais fechado que o outro, ele não serve para sacrifício. Aí ele caiu lá num buraco lá e ficou manco. Não pode ser ofertado para sacrifício. Por que não? Porque ele representava a oferta maior, que era o Senhor Jesus Cristo. Não tem defeito, não tem mancha, não tem mácula, é perfeito. Não sou eu que estou inventando isso, mas era o próprio Deus, era o próprio Senhor que tinha dado essa ordenança. Pegue o que você tem de melhor quando oferecer ao Senhor teu Deus. E assim, a construção do templo foi oferecido com aquilo que havia de melhor. E aquilo que há de melhor foi feito com pedra, foi feito com madeira. Tem que chamar pessoas para talhar. E ele procurou. Salomão pede ao rei Hurão de Tiro, que dê a ele um artífice, um tintureiro experiente e um entalhador habilidoso. Salomão pede que ele quer cedro, cipreste, sândalo do Líbano. Foi as melhores e as madeiras de lei mais preciosas daquela época, porque a casa foi feita da melhor forma possível. Havia medidas, tudo com medida, tudo com
tamanho. Nada foi feito assim. Um dedo não faz diferença, 2 dedos não faz diferença, 1 centímetro não faz diferença, a mais ou a menos. O que é 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos? A medida tinha que ser justa, tinha que ser exata. Por quê? Porque o templo era o lugar mais sagrado que agora existia na face da terra. Porque dentro do templo tinha a menorá, tinha a mesa do incensário, tinha a mesa dos pães asmos, e tudo que era de mais sagrado a Deus estava dentro daquela casa. E havia um véu, e quando atravessava aquele véu, havia um lugar chamado Santo dos Santos, ou Casa da Santidade das Santidades, porque ali ficava a Arca da Aliança, ali ficava a Arca da Aliança e a presença de Deus. Então, aqui dá a medida, dá o peso, até o peso do ouro que deveria ser gasto ali dentro. Por quê? O peso. Porque o peso determinaria a espessura que tinha que ser feito, a camada. Ela tinha que ser revestida de ouro, mas espera aí, destila bem, afina bem a coisa e vamos passar com uma brochinha aqui para ficar bem fininha, só para dar um toque. Mas o Senhor falou: você gastou X? Não, então derrete tudo e faça de novo. Por quê? Porque eu quero que seja tanto o peso, a quantidade. Por que isso tudo? Mas que Deus exigente é esse? Por que esse Deus é tão exigente? Por que esse Deus foi tão rigoroso na construção desse templo? Por que esse Deus foi tão criterioso na construção desse templo? Pessoas que têm mãos de sangue não podem construir. Eu sou rigoroso porque eu quero assim, eu quero tal medida, tal altura, tal comprimento, tal largura. Medida significa justo, justiça. Então, quando o Senhor estabelece a medida, Ele estabelece a justiça ou a justificação. E aqui ele vai dizendo ainda que para construir esse templo precisava o peso dos pregos, que era de 50 siclos de ouro, e cobriu de ouro os cenáculos. Sabe, irmãos, antes de nós orarmos e recebemos a visita, a presença do Espírito Santo, eu quero que você entenda uma coisa. Salomão fez aquilo com tanta precisão, conforme a ordenança que o Senhor deu. E quando ele concluiu aquele templo, com todas as medidas, altura, largura, comprimento, profundidade, e ele fez tudo conforme o Senhor determinou e estabeleceu, quando terminou a construção do templo, Salomão entrou dentro daquele templo, e ele adorou o Senhor. E ele disse: Senhor, esta obra está concluída. Este templo está concluído. Quando o teu povo estiver nesse lugar e clamar, pedindo perdão dos pecados, o Senhor perdoe-lhes os pecados. Quando o povo clamar aqui: Senhor, para que o céu se abra e derrama chuva sobre eles, o Senhor responde: atende e traz chuva, e traz pão para o faminto, e o Senhor abençoa o teu povo, e o Senhor traz o teu nome e a tua presença para este lugar. Visita o teu povo e abençoa o teu povo. Enquanto ele orava e clamava ao Senhor,
A palavra de Deus diz que a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar e encheu todo aquele templo, porque todo o templo ficou tomado pela presença da glória do Senhor. E os sacerdotes tentavam entrar no templo, e a Bíblia diz que eles eram impedidos de entrar no templo, porque a glória do Senhor encheu aquele lugar. E eles tiveram que, do lado de fora, prostrar e adorar ao Senhor e exaltar o Deus de Israel, porque o Senhor estava presente naquele lugar. E Deus foi tão criterioso, mas tão criterioso na construção desse templo, porque este templo tinha um significado especial para Deus. Porque hoje, Jesus olhou para o templo e disse: deste templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas ele disse para os homens: destruam este templo, e ao terceiro dia eu o restaurarei. E depois vem o apóstolo Paulo dizendo: não sabeis que vós sois o templo do Espírito, e que o Espírito Santo habita em vossos corações? Não sabeis vós que vós fosse construídos, não com pedras, mas com pedras espirituais, celestiais, porque agora vocês são o templo, o santuário e a morada do Espírito do Senhor? Vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita agora nos vossos corações. Havia um lugar sagrado, chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, ou casa da santidade das santidades. E agora, o Senhor tem aqui na terra, cada um de nós que somos o Santo dos Santos, a casa da santidade, onde o Espírito Santo habita. O Senhor queria algo justo, algo de tamanho, por quê? Porque assim seria cada um de nós. Quando o Senhor exigiu aquele templo e dizia: assim serão aqueles que forem comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Assim serão aqueles, serão como ouro, serão valiosos, serão como pedras preciosas, serão como um santuário precioso aos meus olhos. Porque o Espírito Santo de Deus vai habitar e vai operar nos vossos corações. E diz aqui ainda que o peso dos pregos para a construção do templo foi medido de ouro. E para que o templo, você e eu, fôssemos construídos, também houve o peso dos pregos que cravaram em Jesus, que cravaram nas mãos e nos pés do Senhor Jesus. Pregos que para o homem, um homem chamado Judas, não valia mais do que 30 moedas de prata. Por quê? Porque não tinha muito valor, preço de um escravo. Mas aqui dizia assim: o peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro. Por quê? Porque o valor daquele que foi pregado na cruz para Deus era especial, era grande, era de muito valor, era de muita importância. Embora muitas pessoas tentaram desclassificar Jesus, dizer: é um homem qualquer, é um homem aí, não é esse. Por que ele chega em Nazaré e começa a pregar a palavra? Ele diz, começa a curar enfermos, expulsar demônios, paralíticos andam, cegos enxergam, começam a haver maravilhas, milagres, e ele fala com tamanha sabedoria, e o povo diz: nós estamos escandalizados. Por quê? Porque este aí é o carpinteiro, Jesus. Esse aí não está aí as irmãs, os irmãos dele, vivendo entre nós, e agora aparece esse do nada, sumiu, e agora ele chega com uma unção dessa, um poder desse, fazendo maravilhas, operando obras de maravilhas, de prodígios. De onde lhe vem esta autoridade? De onde lhe vem esse poder? E de onde vem essa sabedoria que ele fala como ninguém jamais falou? Mas ele pregava e dizia, abriu Isaías capítulo 61 e dizia: é que o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu, e me deu poder para curar os doentes e libertar os oprimidos de Satanás,
para que muitas pessoas não poderiam entender, não poderiam compreender. Por quê? Porque para muitas pessoas o valor de Jesus não passa 30 moedas de prata, mas para todos aqueles que dizem: o preço é de ouro, o preço é valioso, valioso é o sangue que foi derramado, precioso é o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Não é um sangue qualquer, mas é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse sangue tem valor. Por que o sangue tem valor? O sangue tem valor por quê? Porque este sangue fez de você templo, santuário, morada, habitação do Espírito Santo. E Jesus disse: eu vou para o Pai, e quando eu chegar, eu enviarei sobre vós o meu Espírito Santo, e Ele estará convosco a todos os dias, até a consumação dos séculos. Em meu nome expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, porque os sinais seguirão aqueles que crerem, e vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Valioso, precioso. Eu estava pregando aqui esses dias. Paulo diz assim: nós somos para o mundo como a escória, como lixo. Para o mundo, nós não passamos disso, somos pessoas loucas. Quem são esse bando de doido, de louco? Esses crentes malucos, doidos. Eles são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse povo, quando o Senhor descer nas nuvens, ainda que ele esteja morto, os sepulcros se abrirão, e eles subirão, e encontraremos com o Senhor nas alturas. Um homem chamado Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, foi um ator que fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Visconde de Sabugosa. Ele disse assim: eu servia aos demônios, eu era um homem que servia os demônios, mas teve um dia, que quando nós fomos fazer um trabalho no cemitério, que tinha que pegar parte do corpo humano, e nós fomos violar uma sepultura para pegar, ele diz isso no seu testemunho, quando nós fomos abrir, violar, veio uma ordem que não poderia mexer naquele túmulo. E por que não pode mexer nesse túmulo? Ele disse: não temos permissão para mexer, porque essa pessoa não nos pertence, ela tem dono, e o dono dela está lá em cima. E ainda que nós quiséssemos pegar parte dela para fazer algum trabalho, para destruir alguém, não poderia fazê-lo. Por quê? Porque a unção do Espírito repousa sobre ela. O dia que mataram um soldado e jogaram numa cova, numa valeta, e caiu os ossos, caiu o corpo dele, o cadáver, sobre a ossada do homem de Deus. O que aconteceu? Quando tocou naquela ossada, o soldado saltou e saiu correndo para a guerra, porque a unção permanecia do profeta Eliseu, permanecia nos seus ossos. O que eu quero dizer para você, que mesmo que o seu coração pare de bater, mesmo que coloquem o seu corpo na sepultura, ali está repousando aquele que espera no Senhor, aquele templo que está ali aguardando o momento que o Senhor vai descer nas nuvens, para que os sepulcros se abram, e aquela pessoa possa levantar dentre os mortos e encontrar o Senhor nas nuvens. Por quê? Porque o seu corpo é valioso, o seu corpo é precioso, o seu corpo para Deus tem muito valor. Por quê? Porque não foi com preço de ouro, não foi com preço de prata, mas nós fomos comprados com bom preço, diz o apóstolo Paulo, e nós fomos comprados com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos comprados pelo poder do Espírito Santo de Deus que estava em Jesus Cristo. E quando Jesus disse: eu vou, e quando ele chega nos céus, ele envia o Espírito Santo. Um vento impetuoso encheu aquela casa. Eu quero encerrar com isso, porque ele diz: e cobriu de ouro os cenáculos. Eles estavam num lugar chamado cenáculo, um lugar que eles estavam reunidos, e de repente ouviu-se um som de um vento impetuoso,
que encheu toda aquela casa. E começou a distribuir, a repartir entre eles línguas de fogo. Labaredas de fogo repousavam sobre cada cabeça. E a Bíblia diz que todos os 120 foram cheios do Espírito Santo. E quando as pessoas disseram: o que esse povo está fazendo? O que significa isso? E alguém disse: eles devem estar cheios de mosto, de bebida. E Pedro sai para fora e diz: varões israelitas, o que vocês estão vendo é algo novo diante de vocês. Vocês acham que nós estamos embriagados, estamos cheios de mosto, mas na realidade, o que eu quero dizer para vocês, que aquele Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou. E Ele nos fez uma promessa que está registrado no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 26. Eis que enviarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre os meus filhos, as minhas filhas, os meus servos e as minhas servas. E o que vocês estão vendo hoje, os seus olhos contemplam, é o cumprimento da palavra de Deus escrita pelo profeta Joel. Porque aquele que vocês mataram, Deus o ressuscitou, e ele foi elevado aos céus e está sentado à direita do Pai, mas enviou sobre nós o Espírito Santo. E agora, o que vocês veem é que cada um de nós somos o templo, o santuário e a habitação do Espírito Santo. E agora, irmãos? E cobriu de ouro os cenáculos. O que eu quero dizer para você é que aqui, hoje, esta casa é um cenáculo. E o Senhor diz cenáculos, por quê? Porque lá na Batista também é cenáculo, lá no Nazareno é cenáculo, lá na Assembleia é cenáculo, lá na Quadrangular é cenáculo. E aonde estão o povo de Deus comprado, lavado, remido no sangue do Cordeiro, eles vão levantar sua voz e vão clamar ao Senhor, e o vento impetuoso virá sobre eles, porque nós somos templo, santuário e habitação do Espírito Santo. E o que o Senhor quer fazer hoje aqui é o que Ele fez em Atos capítulo 2. E o que o Senhor quer fazer aqui hoje é o que está escrito na palavra de Deus, porque assim como a glória do Senhor encheu aquele templo, hoje a mesma glória quer encher cada templo que está aqui, cada templo que me ouve pela internet. Todos somos templo e santuário, habitação do Espírito Santo. E agora o Senhor move sobre a sua vida e sobre o seu coração. Vamos colocar de pé. Vamos invocar o Senhor. Vamos invocar o nome dEle, irmãos. Deixa o Espírito Santo te encher agora. Oh Deus maravilhoso. Comece a adorar o Senhor agora. Você é importante, você é especial. Nós somos templos e em nós não há pregos, porque os pregos foram cravados no Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Levanta a sua voz agora e começa a adorar o Senhor. Permita agora que o Espírito Santo encha o teu coração. Permita agora, você templo, você santuário, você habitação. Procure alguém do seu lado aí, 2 ou 3 pessoas, ou até 4 pessoas, reúne aí. Começa um a orar pelo outro, começa a buscar o Senhor e clamar a misericórdia do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Você é templo, você é santuário. Quando o Senhor disse tem que ter medida, é porque nós somos justificados no sangue do Cordeiro. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque agora as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós somos templo, nós somos santuário, nós somos habitação do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita nos nossos corações.
seja cheio do Espírito, seja cheio da unção, seja cheio do poder. Deixa que esta glória que encheu o templo nos dias de Salomão encha a sua vida, que esta glória venha sobre a tua vida, que esta glória venha sobre o teu coração, que esta glória venha sobre a tua casa, que esta glória venha sobre a sua vida. Oh Deus poderoso, Deus majestoso, Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, vem, Senhor, sopra, sopra, sopra vento do Espírito. Oh Senhor, o vento que soprou sobre o vale de ossos secos, venha soprar nesse lugar. O vento que soprou em Atos capítulo 2, sopra neste lugar e traz vida, e traz unção, e traz poder, e traz avivamento, e traz fogo, e traz labaredas de fogo, e traz dons espirituais, e traz unção e poder para a tua igreja, Senhor. Oh meu Deus, cura os enfermos, liberta os oprimidos, sustenta os cansados, os fracos, os abatidos. Senhor, encha a tua igreja de poder, batiza com fogo e com o Espírito Santo. Aqui há um cenáculo, vento do Espírito sopra neste lugar, vento veemente do Espírito derrama sobre cada um de nós, porque nós somos o teu templo, somos o santuário, somos a tua habitação, Senhor, porque fomos comprados, fomos lavados e fomos remidos pelo sangue do Cordeiro. Ó Espírito Santo, ó Espírito de Deus, vem, Senhor, enche os nossos corações, toca, Senhor, essa vida que acompanha pela internet, no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa. Meu Deus, estende as tuas mãos e abençoa, abençoa, Senhor, abençoa os que estão doentes, os que estão fracos, os que estão cansados, os que estão doentes, os que estão abatidos. Levanta, Senhor, unge, Senhor, traz unção, traz a tua bênção, traz, meu Deus, a tua libertação e o teu Espírito Santo. Oh, bendito é o nome do Senhor, e bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Unge a tua igreja, unge o teu povo, unge, Senhor, a tua noiva. Ó Deus, assim, Senhor, como, oh meu Deus, aquele templo, ele era, meu Deus, oh Senhor, ele era revestido de ouro e pedras preciosas. Assim, Senhor, seja a tua noiva e a tua igreja, que ela possa estar cheirando a mirra e a aloés, ela possa vir, Senhor, vestida da tua santidade, da tua beleza, da tua glória, da tua unção e do teu poder. Oh, manifesta o teu poder, oh Espírito Santo, manifesta no meio do teu povo, aviva a tua obra, aviva os nossos corações, Senhor, e traz a tua bênção, a tua unção, a tua virtude, o teu Espírito. Meu Deus, envia unção de cura para este lugar, envia unção de libertação, envia, Senhor, unção de livramento, envia, Senhor, unção de transformação. Transborda, 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 Senhor. Oh meu Deus, com o teu Espírito Santo, move, abençoa, unge, Senhor. Oh Deus maravilhoso, oh, seja cheio da presença do Senhor, seja cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor te renova. Oh, esta noite é uma noite de renovação. O Senhor está colocando uma unção, um óleo na tua vida, um mover no seu coração. Glórias ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Estão sentindo a unção de Deus, a presença de Deus? Graças a Deus, né? Ele está aqui, irmãos. Não vamos esquecer que nesse sábado nós temos guerreiros de oração. E não vamos esquecer também, irmãos, que a partir do dia 22 agora de novembro, quinta-feira,
vai faltar 40 dias para encerrar o ano de 2012, iniciar 2013. E nós estamos lançando um propósito, um desafio, de nesses 40 dias, você orar como nunca orou, de você buscar Deus como nunca buscou, de você ler a palavra como nunca leu, de você servir o Senhor da melhor forma como você nunca serviu, de você consagrar e santificar a sua vida como você nunca o fez. Por quê? Porque o Senhor quer fazer coisas grandes na sua vida. Ele quer manifestar o poder. Ele quer levantar cada um de nós na unção, na sabedoria e no poder. O Senhor fará de cada um de nós o que Ele fez com Salomão. Levantou, colocou nele a sabedoria e fez dele o homem mais conhecido. Fez o homem mais rico e o homem mais sábio da terra. Clame ao Senhor e seja cheio da presença dEle. Amém? Vamos encerrar? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todo sempre. Amém? Aleluia. Ó Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Deus abençoe o irmão Jair, irmã Ângela. Fiquei feliz de ter vocês aqui. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Saúde uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Amém.